Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando a Parashá da semana, hoje com a Parashat Bo. Na semana passada eu tive um problema com o envio da Parashá e nós não tivemos vídeo no canal, mas essa semana eu estou de volta e temos muitos assuntos a tratar. Por isso, a nossa reflexão de hoje vai ser um pouco mais longa do que o normal. E eu já agradeço e peço a você que fique comigo até o final, porque a gente tem bastante coisas sensacionais para estudar hoje. E antes de comentar a Parashá dessa semana, eu queria fazer um retrospecto de toda a história que nós vimos até aqui, para a gente contextualizar o que a Parashá dessa semana transmite para a gente. Nós vimos como a Parashat Shemot lançou as bases para a primeira redenção do povo de Israel, a redenção do exílio egípcio, liderada por ninguém menos do que Moshe Rabbeinu, o nosso primeiro libertador. A Parashá também contou sobre os eventos conturbados do seu nascimento, sobre como, apesar de ele ter sido criado no palácio do faraó, mesmo assim ele demonstrava uma grande preocupação com o seu povo duramente escravizado, indo visitá-los constantemente. E como em uma dessas visitas, tendo intervido em um exagero brutal de um soldado egípcio que espancava um de seus irmãos hebreus, Moshe acabou matando o soldado egípcio. E mesmo assim, num surto de ingratidão, ele ainda foi rejeitado por seus irmãos, que alegavam que ele não era qualificado como líder sobre eles. Por fim, ele teve que fugir do Egito e refazer sua vida em Midian. A Parashá termina com a revelação de Hashem a Moshe e a sua missão de voltar ao Egito, agora como porta-voz do Eterno ao povo judeu e ao faraó, anunciando a salvação e a libertação dos filhos de Israel da opressão e do jugo egípcio com grandes sinais e prodígios. Guardem essa informação, porque ela vai ser bastante importante para a gente mais adiante. Esse foi o gancho da Parashá da semana passada, a Parashat Vairá, que contou como, depois da recusa do faraó em libertar o povo judeu, Hashem começou a castigar duramente os egípcios. Midá keneged midá. Ou seja, medida por todos os sofrimentos que eles haviam causado ao povo judeu por mais de 2 séculos. Os egípcios não apenas maltratavam os judeus, eles faziam com extrema crueldade. Então, Hashem começou a vingar os sofrimentos dos judeus, mandando pragas que foram pouco a pouco destruindo a estrutura do maior império da época e que culminou na saída do povo judeu do Egito e o término desse exílio. Esse esboço bem elaborado por Hashem para trazer a libertação do povo de Israel, dessa que foi a primeira galut do povo judeu, ou seja, o primeiro grande exílio, foi visto por muitos profetas e posteriormente por muitos sábios como um protótipo da redenção final, que toma lugar por meio do Mashiach. O profeta Yeshayahu, por exemplo, diz o seguinte: e acontecerá naquele dia, se referindo à redenção messiânica, que Hashem levantará sua mão outra vez para adquirir o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elam, em Shinear, em Hamat e nas ilhas do mar. E Hashem secará totalmente a língua do mar do Egito e erguerá sua mão contra o rio Eufrates com a força do seu vento. E ferindo-o, ele irá dividi-lo em 7 aberturas e fará que passem por ele com sapatos secos. E haverá um caminho plano para o remanescente do seu povo que for deixado da Assíria, como aconteceu com Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Perceberam que o profeta usa a saída do Egito como uma base para a forma como a última redenção é concretizada sobre o povo judeu? Os nossos sábios dizem ainda mais. Eles ensinaram o seguinte: Ka Goel Rishon, Kar Goel Aharon. Como foi o primeiro redentor, assim também será o último redentor. E eles ensinam isso levando em consideração a forma como Moshe apareceu como redentor do povo de Israel no Egito. O Midrash, por exemplo, explica isso dizendo o seguinte: Rabi Berechiá disse em nome de Rabi Levi: como foi o primeiro redentor, assim também será o último redentor. Como o primeiro redentor se revelou ao povo de Israel e depois
foi escondido deles por um tempo e só depois foi revelado definitivamente, assim também será o último Redentor. Ou seja, vocês lembram daquela informação que eu disse para que vocês guardassem no início? Então, assim como Moshe Rabbeinu se apresentou ao povo judeu e foi rejeitado por eles, ficou algum tempo fora e só depois ele foi enviado por Hashem como Redentor, segundo os nossos sábios, isso também deveria acontecer com o Mashiach, o último Redentor. Moshe não ficou sentado no palácio enquanto seus irmãos sofriam. Pelo contrário, ele se sensibilizou com o sofrimento de seu povo, se importava com eles. A Torá diz que ele aparecia constantemente para visitá-los. E como está registrado na própria Torá, ele até tentou intervir algumas vezes, tentando abrandar o sofrimento deles. Ele matou um egípcio para defender um hebreu. Ele tentou conciliar uma disputa entre judeus que brigavam entre si, mas mesmo assim, muitos o rejeitaram como um líder sobre eles. A dureza da escravidão, em alguns casos até mesmo a ingratidão, fizeram com que Moshe fosse rejeitado e tivesse que fugir do Egito e passar algum tempo escondido dos olhos deles, ocultado pelo próprio Hashem, até o momento em que ele seria novamente revelado como porta-voz, líder e redentor do povo judeu. Segundo os Midrashim, essa também seria uma realidade na vinda do último Redentor, o grande Rei Mashiach. E de fato, foi exatamente isso o que aconteceu com Rabbeinu Yehoshua de Natzrat. Ele apareceu há cerca de 2000 anos atrás, ensinando a todos que tinham sede da verdade. Ele não fez qualquer acepção de pessoas, homens, mulheres, jovens, alguns com muitos recursos financeiros, outros muito desprivilegiados. Ele sentiu a dor dos doentes, a fome dos famintos, e tentou ajudá-los sempre que pôde e da melhor maneira possível. Mesmo assim, a ingratidão, a inveja tentaram ofuscar a sua luz. Ele foi rejeitado, humilhado, e por isso Hashem resolveu ocultá-lo dos nossos olhos até o momento em que ele será revelado como o grande Rei Mashiach com toda a honra que ele merece. Shimon Kefá, o discípulo mais destacado de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, popularmente conhecido como Apóstolo Pedro, ensinou algo muito interessante sobre esse assunto nos pátios do Templo Sagrado em Jerusalém. Ele disse o seguinte: regressem com Teshuvá, para que sejam apagados os vossos erros e venham assim os tempos do refrigério da presença de Hashem, ou seja, a era messiânica. E ele envie a Yehoshua, o Mashiach, que já foi anunciado a vós anteriormente, pois é necessário que Hashem o contenha, ou seja, que o mantenha oculto até aos tempos da restauração de tudo, dos quais o próprio Hashem falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, e de quem também Moshe disse aos nossos antepassados: Hashem, o vosso Elohim, levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Aqui ele está citando Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, onde Moshe Rabbeinu revela que Hashem traria um profeta semelhante a ele no futuro. Não é incrível isso? O próprio Moshe transmite a ideia de que no futuro Hashem repetiria o processo da redenção por meio de uma pessoa que se manifestaria semelhante a como ele foi manifestado ao povo de Israel no Egito. Mas o que falta para que o Mashiach seja revelado definitivamente? E até quando nós vamos ter que esperar por ele? Um dos 13 princípios da fé judaica diz o seguinte: Ani ma'amim be'emunah shelema. Eu acredito com plena convicção, beviat HaMashiach, na vinda do Mashiach, ve'af alpi sheitmarmea, e ainda que ele possa demorar, im kol ze ahakelo bekol yom sheyavo. Mesmo assim, eu espero a sua vinda todos os dias. É muito importante ansiar pela vinda de Mashiach todos os dias. Já são quase 2000 anos de espera. Mesmo assim, nós esperamos ansiosos pelo seu regresso. Mas o que está faltando para que Mashiach venha? O que é preciso para que alcancemos isso? Segundo o que Shimon Kefá ensinou, Teshuvá e boas ações. Ações que demonstrem o nosso arrependimento. Viver uma vida de acordo com Torá e Mitzvot.
e, acima de tudo, reconhecer a soberania do nosso grande rei Mashiach, Yehoshua de Natzrat. O Talmud ressalta exatamente isso, dizendo o seguinte: todas as datas para a vinda de Mashiach já passaram. O que resta agora é techuvá e boas ações. Ou seja, só depende de nós agora. O Mashiach já fez a parte dele. O que falta agora é a nossa resposta ao que ele fez. A Parashá também relata sobre o Pessah, uma celebração que é feita todo ano em cada lar judaico em memória da libertação do povo de Israel do Egito. É uma festa em que a gente reconta para os nossos filhos a história da nossa saída do Egito, da escravidão, das pragas e sobre como Hashem cumpriu a sua promessa de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, do sofrimento. É uma celebração em que a gente fala sobre a fidelidade de Hashem e explica para as crianças sobre a última redenção, sobre o Mashiach, sobre as promessas que Hashem fez de nos libertar mais uma vez desse grande exílio que estamos enfrentando e de nos levar de volta para a terra dos nossos antepassados. Com todas as conexões entre Pessah, que celebra a saída do Egito, e a redenção messiânica, não é de se surpreender que a tradição tenha visto em Pessah uma data propícia para a vinda de Mashiach. Na verdade, o Talmud relata uma discordância sobre quando de fato a última redenção se daria. O rabino Eliezer ben Hirkanos dizia que a redenção messiânica se daria em Tishrei, o 7º mês do calendário judaico, o mês em que a gente celebra o Yom Teruah, popularmente conhecido como a festa das trombetas ou a festa do shofar, o Yom Kippur, o dia do perdão. Mas o rabino Yehoshua ben Hananiah tinha uma outra opinião. Ele dizia que a redenção messiânica, a última redenção, aconteceria no mês de Nissan, ou no mês de Aviv, o mês em que a gente celebra o Pessah. Ambos argumentam e apresentam provas dentro das escrituras do porquê eles sustentam as suas opiniões dessa forma. Não há uma necessidade de que uma opinião esteja errada e a outra certa. Como eu disse no início da nossa reflexão, a nossa tradição prevê o aparecimento do Mashiach em 2 ocasiões distintas. De fato, o Mashiach e a redenção messiânica estão destinadas a aparecer nessas 2 ocasiões especiais para o povo judeu. A primeira parte dessa missão e da revelação de Mashiach já se cumpriu em Pessah há 2000 anos atrás, através de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat. Essa também é a razão de ele ter instituído um memorial messiânico em Pessah, um memorial que deve ser feito até que ele retorne de forma definitiva, mas dessa vez em Tishrei, ao som do shofar, trazendo o grande perdão divino como resultado da contrição e da techuvá nacional. Por isso, não espere aquele que já veio. O Mashiach já está aqui, agora, ainda que oculto dos nossos olhos. Reconheça a soberania do nosso grande rei Mashiach. Coloque em prática os mandamentos da Torá. E se você não sabe como fazer isso, busque alguém que saiba para te ensinar. Como ensinaram os nossos sábios, a se lecharav ukinei lechahaver. Arranje um professor para você e você terá ganho um companheiro. Uma pessoa que vai te ajudar. Uma pessoa que vai te encaminhar para que mais rápido nós possamos ver a revelação definitiva do nosso grande rei Mashiach, Yehoshua de Natzrat. Shabbat Shalom.